Eu estou convencido que no afã de tentar atacar a imagem do presidente Lula, ou de uma política na qual o presidente Lula se dedicou tanto, de forma tão importante, o presidente Bolsonaro cometeu um erro que acredito que essa casa tem que reestabelecer. Primeiro, por aquilo que fere a Constituição brasileira. Foi dito aqui pela doutora Débora Duprá, repetido pelo Ricardo. Eu quero trazer outros artigos da Constituição que são absolutamente destruídos, né? Nessa iniciativa, por exemplo, do artigo 5º, inciso 2º. Primeiro, lá nos princípios fundamentais da nossa Constituição, né? Que tem como um dos seus direitos fundamentais, né, a dignidade humana, a cidadania e o pluralismo político. Segundo, lá no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, é muito explícito lá no item 17, plena liberdade da associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inclusive, a Constituição já dizia que milícia não pode ser feita, né? Esse é um tema... A Constituição estava fazendo algum tipo de premonição, né? O item 18 diz: a criação de associações e na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Quando nós temos um artigo 5º, inciso 2, que diz que a Presidência da República vai supervisionar, coordenar, ou seja, está dizendo que a Presidência vai coordenar a atividade de organizações não governamentais e organismos internacionais e vai monitorar, isso é a descrição literal da interferência estatal. Como que a Presidência da República pode coordenar, supervisionar e monitorar, por exemplo, a atuação de organismos internacionais? Vai supervisionar a atuação da ONU aqui no Brasil? Do Unicef? Do Banco Mundial? Da Organização Mundial de Saúde? Da OIT? É isso que essa casa vai permitir que a Presidência da República faça? Eu tenho certeza, querido relator, constituinte de 88, espero muito que o senhor não permita isso. E o segundo é o tema do Conceia, que eu tenho uma relação muito especial por ser médico, por ter sido ministro da Saúde, por ter trabalhado na área indígena, quando conheci a doutora Débora Duprá, e reforçando aqui as palavras da Elisabetta, posso chamar de Beta? Da Elisabetta Recini, né? Da gravidade que é acabarmos como um órgão como esse de escuta da sociedade quando o tema da segurança alimentar é um tema decisivo para o Brasil hoje. Primeiro daquilo, não quero repetir o que a Elisabetta já colocou aqui, do retorno do Brasil ao mapa da fome. Nós tivemos aumento, senador, foram 16 anos consecutivos de redução da mortalidade infantil nesse país. Tivemos um aumento em 2016, como principal causa, doenças diarreicas. Voltaram, o senhor conhece quantos hospitais do interior de Pernambuco não foram fechados porque não tinha mais necessidade de internação de doença diarreica em crianças. Depois da expansão da imunização, da saúde da família, voltou, né? Esse é um indicador muito claro do retorno do Brasil ao mapa da fome. Mas não só isso, né? A professora Elisabetta deixou muito claro aqui, a gente não precisa só combater a fome, nós precisamos combater quais são os hábitos alimentares que existem no povo brasileiro. Nós estamos chegando, né? Hoje já chegamos a metade, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Nós estamos crescendo cada vez mais nos índices de obesidade. A obesidade na infância já ultrapassa 30% nos dados que nós levantamos, né? Onde esses debates têm que envolver o conjunto da sociedade, não é só uma ação governamental, tem que envolver um conjunto de setores para enfrentar esse tema. E tem um tema da segurança alimentar. Eu queria só acrescentar aquilo que a professora Elisabetta disse, queria reforçar isso aqui para a doutora Débora Duprá, porque eu sei o quanto o Ministério Público já tem acompanhado isso, eu acho que precisa acompanhar cada vez mais, que é o tema do verdadeiro envenenamento da comida que o povo brasileiro tem ingerido. Quero citar apenas 4 estudos, poderia citar outros, mas 4. Primeiro, o monitoramento anual que a Fiocruz realiza de cerca de 30 alimentos, mostrando, né, o crescimento da presença de princípios ativos de agrotóxicos, inclusive com as combinações a mais absurdas, né, que inclusive mostra que, além do registro do agrotóxico, tem um tipo de combinação que é feita ali ou no balcão
ou pela pessoa que utiliza, ou seja, de uma insegurança enquanto isso é utilizado, envenenando o povo brasileiro. Segundo estudo, Estado do Mato Grosso, descobrindo presença de princípios ativos de agrotóxicos na água da escola de região urbana, não é mais só da área rural. Ou seja, existe um grau de contaminação dos lençóis freáticos, da água de superfície, que está atacando as nossas crianças, os nossos professores. Terceiro estudo no Piauí, leite materno, ou seja, realizado no banco de leite materno no hospital em área urbana, com mulheres de área urbana do estado do Piauí, encontrando princípios ativos dos agrotóxicos no leite materno. E o último, do próprio Ministério da Saúde, que foi divulgado há cerca de 2 semanas atrás, do monitoramento que é feito sobre a qualidade da água de vários municípios brasileiros, mais de 1.300 municípios brasileiros, mostrando que de cada 4 municípios brasileiros se encontra um verdadeiro coquetel de 27 princípios ativos de agrotóxicos na água de consumo humano. No meu estado de São Paulo, daqui a Chile, não é em Ribeirão Preto, não é em Araraquara, que são cidades, não é Presidente Prudente, é na cidade de São Paulo, em Guarulhos, Osasco, Santo André, né? E é um tema desafiador para o Brasil. Eu questionei isso, por exemplo, para a ministra da Agricultura, a ministra Tereza, a quem eu respeito, e ela disse o seguinte: nós temos um problema, Padilha. Ela fala assim, né? Os agricultores falam, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que é um problema complexo mesmo, mas o Brasil é um grande mercado comprador de agrotóxicos. Se o Brasil não agir para induzir que a indústria internacional passe a produzir, né, produtos, princípios ativos que não são tão tóxicos à nossa população, nós vamos perder o papel que esse mercado brasileiro pode ter, né? Como é que você enfrenta esses temas complexos? Envolvendo a sociedade. Por isso a importância de um espaço como o Conceia, né? Como que a gente enfrenta o debate da fome, dos hábitos alimentares, da segurança alimentar, não só em relação à produção, mas à qualidade do que é produzido, e o potencial que o Brasil tem tudo para ser, né, uma potência que já é no agronegócio, uma potência na produção de alimentos de qualidade, na produção orgânica, se a gente criar mercado público para isso, né, na experiência que nós tivemos, a Sheila Vera aqui conhece, por exemplo, na cidade de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, a gente estabeleceu que 20% da alimentação escolar tinha que ser comprada de produtor orgânico, né? Agora, eles têm um debate como é que vai certificar isso. Nós estamos apresentando aqui no Congresso Nacional propostas, inclusive, para fortalecer e viabilizar a certificação dos produtos orgânicos, para que eles possam entrar nesse mercado público, né? E o Brasil tem também, pela proteção das terras indígenas, das comunidades tradicionais quilombolas, ser uma expressão rural dos povos da floresta e da diversidade. Então, nós podemos fazer essas 3 coisas juntos, mas para isso precisa ter a sociedade junto. Tem que ter um espaço, inclusive, que reduza essa temperatura de polarização que existe no país, né? Um espaço de diálogo, de construção dos consensos, e o Conceia era um espaço como esse, né? Um espaço como esse. Às vezes, quando a gente foca num tema muito claro, né? E hoje um tema absolutamente constitucional, o direito à alimentação é um direito constitucional, essa casa que construiu, a gente consegue reduzir as polarizações, as tensões e avançar para aquilo que é fundamental. Então, eu torço para a sua sensibilidade, nosso relator e constituinte, que o senhor proteja a nossa Constituição, sobretudo nesses 2 temas que foram tratados aqui, além dos outros, né? Como disse o Ricardo, tem vários outros temas aqui. Eu tenho dito, Ricardo, isso aqui é a MP da destruição, tá certo? Tem um incêndio da Catedral de Notre Dame que destrói um conjunto de direitos constitucionais que a gente precisa ver, mas essa casa tem uma sensibilidade e a fé, com muito diálogo. Eu acho que quero agradecer ao presidente João Roma a disposição dessa comissão ter feito as 4 audiências públicas. Nós estamos aqui, pelo menos nós 3 aqui estamos em todas, tá certo? Nós estamos aqui, viu, Elizabeth? Fica tranquila que o pessoal está assistindo, os assessores estão aqui. Eu acho que uma grande contribuição está sendo dada. É importante isso mesmo que o senhor falou, ministro, porque, até seguindo o comentário da doutora Elizabeth, a importância também dessa audiência estar aqui, muitas vezes pode não ter a presença majoritária de todos os membros da comissão, mas isso é transmitido, né, pela TV Câmara, pela internet. Então, é um espaço não só documental, né, de registro histórico também, de debate, né, com a sociedade civil,
E muitos parlamentares, muitas vezes até mesmo em outras atividades ou no seu gabinete, ficam observando o andamento desses trabalhos. Então, ou seja, aqui, você não só cria todo esse registro histórico que é também fundamental, né, para a memória nacional, também serve para influenciar também os senadores, os seus assessores, né, dos parlamentares que integram essa comissão e que não só fazem parte dessa comissão, mas também os demais que irão apreciar o final da matéria no plenário, né, do Congresso Nacional. Só para concluir, presidente, então, eu acredito que essa casa vai restabelecer esse erro, talvez só se descubra os erros depois que ele acontece. Eu, particularmente, apresentei, vou falar dos outros temas, mas eu, particularmente, pessoalmente, apresentei uma emenda para restituição do Conceia, né? E acredito que essa casa vai restabelecer 2 direitos constitucionais que são fundamentais, o direito à alimentação e a impossibilidade de interferência estatal na livre associação das organizações.